Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Por favor, se você tem sua Bíblia, abra na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos hoje para o capítulo 6. E, como bem disse aqui o pastor Jovessi, durante essa semana, desde quarta-feira, nós temos trabalhado em torno dessa epístola bíblica, dessa epístola do apóstolo Paulo. Essa que é uma das epístolas mais interessantes que o apóstolo Paulo escreveu, que resume muito de suas doutrinas, muito dos seus ensinos principais. E, como o tema da conferência é a mensagem de Efésios, aqueles que estiveram aqui essa semana podem resumir a mensagem de Efésios em uma palavra só, que seria identidade. A epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola que fala de identidade, da identidade do povo de Deus, que é a sua igreja. Nós vimos que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, 2 e 3, trabalha essa temática, mostrando que nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Isso faz parte de um plano determinado por Deus. Isso foi dado a nós, uma nova identidade, uma nova vida em Cristo. Efésios 2 fala sobre isso. Nós recebemos isso por intermédio da fé. Essa nova identidade também nos coloca em aliança uns com os outros. Nós, agora, o povo de Deus, o povo da aliança, centrado no Evangelho, é um povo, então, que vive em novidade de vida. E a segunda parte da epístola de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 4, é a parte mais prática. Nós vimos a primeira porção do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da necessidade que nós temos de edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vimos, a partir do versículo 17 e passando pelo capítulo 5, que a nossa nova identidade em Cristo deve nos levar a uma nova conduta. E nós não podemos ver, com detalhes, obviamente, algumas aplicações que o apóstolo Paulo faz no contexto familiar dessa nova identidade. Ele já tinha falado no contexto da igreja, ele já tinha falado no contexto da nossa vida, e depois ele aplica essa questão da nossa nova identidade ao contexto familiar. A relação dos maridos com as esposas. O apóstolo Paulo constantemente diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, a família também deve ser um ambiente que reflete a identidade de Cristo, que reflete Jesus Cristo. Também a relação dos pais com os filhos e a relação dos senhores com os seus servos. Tudo isso referindo-se ao ambiente familiar. E agora nós vamos, então, encerrar o nosso estudo em Efésios, lendo a partir do versículo 10 do capítulo 6. Dirija a sua atenção a Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos ficar até o versículo 18. Oremos. Senhor, agora nós encerramos essa jornada na Tua palavra, no livro de Efésios, clamando a Ti mais uma vez, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nós não temos, ó Deus, força, nós não temos poder. Nós precisamos do Teu poder, ó Pai. Então nos fortalece, nos anima, nos impulsiona em direção a cumprir aquilo que será dito nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, você já deve ter ouvido falar a respeito de pessoas que dizem que têm uma personalidade forte. Alguém aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui devem dizer ou serem conhecidas como pessoas de personalidade forte. Quando é que nós designamos que alguém tem uma personalidade forte? Geralmente é quando é muito grosseiro, né? Mas não é isso. Uma pessoa com personalidade forte é uma pessoa que você sabe exatamente o que esperar dela. E isso é bom por um lado e ruim por um outro, né? O bom de pessoas com personalidade forte é que você não espera muita surpresa. É uma pessoa autêntica. E isso é bom. Mas o ruim é que, às vezes, você pode tomar na canela, porque a pessoa ela é honesta, ela é direta, ela é uma pessoa que você sabe, portanto, exatamente que se você falar sim, ela vai lhe responder assim. Se você agir, ela vai reagir assim. Se você disser isso, ela vai lhe devolver aquilo. Essa é a pessoa de personalidade forte. Durante esses dias, nós temos falado a respeito da nossa identidade em Cristo. E o apóstolo Paulo encerra a sua carta falando que nós precisamos ser crentes de identidade forte. Nós precisamos ter uma personalidade cristã forte, firme. O versículo 10, ele diz finalmente, ou seja, agora o apóstolo Paulo está indo para os finalmente da sua carta, ele está indo para o último assunto que ele quer tratar com os seus leitores, e ele disse, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Como eu tenho dito a vocês aqui, esse no Senhor, em Cristo, designa a nossa união com Cristo, a nossa identidade em Cristo Jesus. Então, Paulo quer que nós sejamos fortes, que nós tenhamos uma identidade forte, que você e eu cultivemos em nossa vida uma aparência forte, claramente cristã. Que as pessoas consigam, que você consiga e que as pessoas consigam perceber que você é genuinamente um crente no Senhor Jesus Cristo. Que você é alguém forte no seu andar com Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser fortes no Senhor e no seu forte poder. Então, para o apóstolo Paulo, a nossa própria identidade, quem nós somos, a parte de Cristo, não tem poder para fazer nada em relação a Deus. Eu lembro de várias ocasiões, mas o meu filho mais velho, ele é uma criança, ele tem 9 anos, ele é uma criança assim, muito argumentadora, não sei por que ele é assim. Mas enfim, ele às vezes ele faz alguma coisa errada, e aí ele chora depois arrependido, e ele chega para mim e diz assim, pai, eu faço isso porque eu não consigo.
controlar. Quando isso aqui acontece, eu não consigo controlar. Quando, por exemplo, a gente diz que ele tem que desligar o que ele está fazendo para ir estudar. Então ele reage com raiva, a gente reclama, a gente dá uma bronca nele. E ele diz que ele não consegue controlar. E nesse momento é o momento que eu e a minha esposa dizemos para ele: meu filho, de fato você não consegue. E mesmo que você consiga, a parte de Cristo não vale nada. Então, nós precisamos buscar a força para fazer o que agrada a Deus em Jesus Cristo, no poder de Cristo. Nós precisamos aprender a servir a Deus não pelas nossas próprias forças, mas encontrando em Jesus e no poder de Jesus a força para agir, para agradar ao nosso Deus. Agora, como é que a gente se fortalece? Como é que a gente adquire uma identidade cristã forte nesse mundo? O versículo 11, ele responde isso. O apóstolo Paulo, ele lá no capítulo 4, ele já havia ilustrado a nossa identidade cristã como uma roupa. Lembram? Que ele diz que a gente tem que se despir do velho homem e se vestir de um novo homem. Agora ele vai usar uma outra ilustração para a nossa identidade cristã, que é a ilustração da armadura. A nossa identidade não apenas é uma roupa, mas ela precisa também ser uma armadura. Ele diz no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, porque é assim que vocês podem ficar firmes. Então, a lição que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, é que nós precisamos fortalecer a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos buscar força no Senhor. Nós precisamos do poder de Deus, do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, para permanecermos firmes. Todos nós, como nós vamos ver mais para frente, todos nós vamos enfrentar momentos em que nós precisaremos exibir que nós somos cristãos, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, que nós andamos com Cristo. E nesses momentos a gente tem que estar firmes. É nesse momento que você tem que mostrar quem você é, que a sua personalidade em Cristo é uma personalidade forte, que você é capaz de suportar os momentos difíceis, não porque você tem o seu poder, mas porque você tem o poder de Cristo em você, porque você vestiu a armadura de Deus. Então essa é a lição central que eu quero que você saia daqui nessa noite, que nós precisamos fortalecer a nossa identidade em Cristo para permanecermos firmes, para nos mantermos firmes no caminho do Senhor. E nós vamos dividir essa mensagem em basicamente duas perguntas, irmãos, que são respondidas pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto. A primeira é: por que nós precisamos nos fortalecer? E a segunda será: como nós podemos nos fortalecer? Então vamos responder a primeira pergunta aqui. Por que nós precisamos fortalecer a nossa identidade em Cristo? Ele diz aqui ainda no versículo 11, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra aqui traduzida por cilada, meus irmãos, ela é uma palavra que poderia ser traduzida também como armadilha, como estratégia. O nosso inimigo, o rei deste mundo, o rei desse mundo tenebroso, que tem os espíritos do mal ao seu serviço, como nós vamos ver aqui mais para frente, ele é um ser muito inteligente. Se existe alguém que entende de ser humano, é Satanás. Porque ele conheceu desde o primeiro
até hoje. Ele sabe o que fazer para que você e eu pequemos contra Deus. Ele convenceu Eva e Adão. Ele convenceu Pedro. Lembram que Jesus disse? Arreda-te, Satanás. Ele convenceu Judas. Ele é muito esperto. Ele é muito sábio, muito inteligente. E ele tem uma série de ciladas, uma série de estratégias, uma série de armadilhas para que nós pequemos contra Deus. Ele é o adversário do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer para que nós não caiamos, para que nós nos mantenhamos firmes contra as estratégias de Satanás. E ele então indica aqui, meus irmãos, duas consequências disso. Aliás, duas razões pelas quais a gente precisa ficar firme contra as estratégias de Satanás. Primeiramente, no versículo 12, ele fala aqui que essa luta que nós temos, ela é uma luta muito séria. Você precisa entender a dimensão que existe, a luta que existe pela sua alma, pelo seu andar com Cristo. Veja o que ele diz aqui no versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Então a cidade de Éfeso e aquela região era uma província romana. Havia sempre a ameaça do Império Romano, do governador romano, se voltar contra os cristãos. E os cristãos sempre tinham medo, porque uma vez que eles haviam saído do judaísmo, e o judaísmo era permitido pelos romanos, os romanos deixavam os judeus terem sua própria religião, uma vez que eles saíam do judaísmo, os romanos poderiam persegui-los. Então, algumas cartas do Novo Testamento falam sobre isso, sobre essa possibilidade de perseguição, deles serem caçados pelos romanos. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa luta contra o pecado, a nossa luta para andar com Cristo, ela é muito mais séria do que isso. E os nossos inimigos não são seres humanos. Os nossos principais problemas não são materiais. Literalmente, seres humanos aqui traduz, e algumas traduções trazem isso, a expressão carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra coisas físicas. Não é o principal problema que faz com que você estoure quando está com raiva, não é o seu marido ou a sua esposa. O seu problema não é o seu patrão, não é o seu amigo da escola que persegue você, não é a sua professora, não é o seu colega da faculdade, não é aquela garota, aquele garoto. Esses não são os nossos grandes inimigos. Os nossos grandes inimigos, eles estão em lugares muito mais tenebrosos. E o apóstolo Paulo descreve eles aqui. Ele diz, mas contra poderes e autoridades, ele vai utilizar uma série de expressões que se referem ao mesmo grupo. Poderes e autoridades era uma forma que os judeus costumavam designar os demônios, os seres espirituais. Eles eram seres poderosos e principado. O apóstolo Paulo já havia usado esse termo aqui. Então, Satanás é descrito lá no capítulo 2 como o príncipe. Ele é o chefe dos demônios. Ele é o líder dos demônios. Ele é Belzebu, o maioral dos demônios. Então, existem poderes espirituais. E ele então utiliza também, já que ele está escrevendo para um grupo que era formado de judeus e gentios, ele utiliza uma expressão típica que os gentios usavam para os seres espirituais, quando ele diz contra os dominadores deste mundo das trevas. Então, na mitologia grega, em vários escritos gregos, haviam espíritos que eram os dominadores desse mundo físico. Na ideia de Platão, havia isso, que esse mundo físico era dominado pelo mal.
Então, Paulo está utilizando uma expressão para se referir também aos demônios. E ele então conclui dizendo, são forças. Veja, ele utiliza mais uma vez a palavra força aqui. A força de Deus, mas existe também as forças espirituais malignas do mal, que não estão nessa dimensão aqui, física. Estão em dimensões espirituais, celestiais. No nosso primeiro dia aqui, eu expliquei a vocês que uma vez que você é unido a Jesus Cristo, você passa a ser um crente de duas dimensões, um crente 2D. Você passa a viver nessa dimensão física, mas também você passa a viver em uma dimensão espiritual. E que essa dimensão espiritual, ela trabalha para que você peque contra Deus. Ela trabalha para impulsionar o mundo, para impulsionar as pessoas a nos fazer pecar, a nos fazer trair o nosso Deus. Então nós precisamos entender a seriedade da luta, irmãos. Aqui nós não estamos falando de batalha espiritual no sentido ato profético, fazer mapeamento espiritual, cancelamento de ação demoníaca. Isso tudo é baboseira. Mas também nós não podemos cair no outro extremo, que é o extremo de desconsiderar que nós temos um inimigo contra nós. Nós temos. Quantos de vocês não já passaram por situações em que você percebe claramente que as coisas dificultam quando você quer fazer o que é certo em favor de Deus? Por exemplo, às vezes a gente gosta de dizer o seguinte, né? Que quando a gente ora por paciência, o que acontece? Hein? Quando você está buscando ser uma pessoa mais paciente. Então, você, marido, chega no começo do mês, está orando por paciência. Aí a sua esposa entra naquela fase do mês. E aí, ou então a esposa está querendo ser uma mulher mais paciente. E aí o seu marido chega em casa. E ao invés de ter tempo com ela, com os filhos, ele quer assistir, quer jogar videogame com os amigos. Então, essas coisas que nos machucam, que nos motivam a pecar, o apóstolo Paulo descreve aqui qual é a fonte dessas ideias. Quem é que energiza essas ideias em nós? Pastor, mas mesmo nós crentes podemos ser influenciados por Satanás? Claro! Claro que sim. O Satanás não influenciou Pedro? Não foi não? Nós podemos. Muitas vezes, Satanás é como um leão que ruge, esperando. Satanás e seus demônios, certo? Porque provavelmente, Satanás, vocês sabem que Satanás não é onipresente, né? Então não fique achando que você é uma estrela, que existe um Satanás por pessoa. Não. Satanás e seus demônios, eles energizam esse mundo para pecar contra Deus. Então a nossa luta é muito séria. Você tem que levar a sério essa luta. Mas também, irmãos, o apóstolo Paulo diz que as ciladas do diabo, não apenas nós devemos levar a sério as ciladas do diabo, mas também nós precisamos ter certeza que elas vão nos atingir. Veja que o versículo 13, ele diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você e eu, em algum momento, vamos passar por um dia mau. Você e eu seremos tentados, seremos provados. Você e eu passaremos por situações difíceis. É como eu acabei de mencionar, é no seu casamento,
As coisas estão boas, mas de repente algo acontece que provoca uma briga, ou pode provocar uma briga. É na sua relação com os seus filhos. As coisas estão tranquilas, mas alguma coisa acontece, pode provocar um problema. Você pode cometer um pecado, pecar contra o seu filho, falar alguma coisa que não deve. É no seu namoro, é no seu casamento, é no seu trabalho, nas suas relações. Ou até mesmo dentro do seu quarto, só você e o seu computador. Sempre você vai chegar um momento que você será tentado. Sempre. E na sua própria força, você não é capaz de lidar com isso. Não é. Você pode ir num psicólogo e o psicólogo fazer uma reprogramação mental e lhe ajudar a resistir a algum vício, alguma coisa que você tem. Mas o seu coração vai continuar mal, vai continuar sujeito às tentações. E aí você talvez não peque naquele vício, mas o seu coração continua mal, ele vai pecar em outro. Porque Satanás é esperto, meus irmãos. É esperto. Sabe por que Satanás não me tenta em algumas áreas? Porque ele sabe que eu não tenho problema nessas áreas. E talvez você tenha. E Satanás vai me tentar exatamente naquilo, nos pontos que a gente chama fracos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Dias maus virão. E nós precisamos de força para que quando os dias maus vierem, nós nos mantivermos firmes, inabaláveis. Depois de resistir, de fazer tudo o que você deve fazer, você termina firme, sem pecar contra Deus. Portanto, por que nós precisamos da força do Senhor? Porque o pecado, meus irmãos, a nossa luta contra o pecado é uma luta séria e certa. Nós só nos livraremos dessa luta quando nós tivermos o nosso corpo transformado. No futuro, nós nos livraremos dessas lutas. Nós precisamos saber, irmãos, que nós estamos em guerra. Meu filme predileto, na verdade é uma saga predileta, é o filme O Senhor dos Anéis. E aí quando você tem várias cenas, quando aquele exército de orcs estão chegando, o roteirista ou o diretor faz questão de mostrar o que as pessoas dentro dos muros fazem quando eles sabem que tem um exército chegando para matar todo mundo. O que eles fazem? Eles se preparam, eles pegam as suas melhores armas, eles vestem a sua melhor roupa, a sua melhor armadura, se colocam nos melhores lugares, porque a batalha é certa e a batalha é séria. Perder essa batalha é perder muita coisa, então nós não podemos perder. E sabe por quê, meus irmãos? Nós falhamos tanto na mesma coisa. Sabe esse pecado que tem na sua vida, que você gosta de dizer que você sempre cai, porque você é assim, esse é o seu jeito, essas desculpas que a gente dá, ou porque você não consegue. Eu vou lhe dizer, aliás, eu não, o apóstolo Paulo diz aqui, é porque você não está levando essa luta a sério. Você tem à sua disposição o poder de Deus para lutar. E você não está usando esse poder. Você não está usando aquilo que Deus pode lhe dar para lutar. Você está sendo negligente, você está sendo preguiçoso, ou então você tornou aquele pecado o seu pecado de estimação. É o meu pecado. Eu já vi uma pessoa dizendo isso. Ah, esse aqui é o meu pecado, todo mundo tem pecado, esse aqui é o meu, qual é o problema? É o seu pecado de estimação. Por isso que nós caímos tantos na mesma coisa.
Uma vez eu escutei um sermão do John Piper onde ele dizia exatamente isso. Onde ele dizia que ele vê tantos crentes murmurando. Meu Deus, por que eu peco sempre? Meu Deus, por que eu faço isso? Meu Deus, eu não consigo. E murmuram. Vivem a murmurar contra o pecado, mas não fazem guerra. Não lutam contra o pecado. Não entendem que pecado é ofensa contra Deus. É uma ofensa. Manter o pecado na sua vida é manter uma coisa que ofende ao Deus que mandou o seu filho por você. Ofende. É uma ofensa à cruz. Nós não podemos manter o pecado na nossa vida. Nós temos que lutar contra ele. Entenda, meus irmãos, que aquela grosseria que você costuma ter, que aquela falta de paciência que você costuma ter, aquelas brigas que você costuma comprar, que aquela imoralidade que você costuma cometer, que aquela mentira que você costuma contar, você precisa levar isso a sério. Isso tem que ser levado a sério. O pecado não é brincadeira. Não é. O pecado, ele pode acabar com o seu casamento, ele pode acabar com a criação dos seus filhos, ele pode destruir a sua vida e levar para as maiores enrascadas. São estratégias de Satanás. E você acha que você é capaz de vencer isso na sua própria força? Com ideias de Augusto Cury, com ideias de psicólogos famosos? Você acha que você vai conseguir vencer os principados e potestades com o seu próprio poder? Não vai. Não vai. Você precisa da força que vem do Senhor. Portanto, meus irmãos, se você tem um problema, se nós temos problemas, nós precisamos lutar até vencer. Como os puritanos gostavam de dizer, lute até que o seu pecado esteja morto em você. Até que você mate o seu pecado com a força e as armas que vêm do Senhor. Até que você possa dizer, disso Deus também me livrou. Mas lute, não deixe o pecado presente na sua vida de maneira confortável. Mas eu sei que você deve estar se perguntando, como eu posso fazer isso? Como eu posso me fortalecer no Senhor? O apóstolo Paulo agora vai descrever o que é aquilo que faz parte da armadura. O que é aquilo que nos fortalece, que nos deixa mais fortes. E veja, a armadura não é a força do corpo. Paulo não fala aqui de bíceps, de supino. Esses dias eu vi o pastor Joveci ali fazendo supino na internet. Não adianta, pastor. Não adianta. Contra o pecado, isso não adianta. Paulo não fala da nossa própria força, como se nós tivéssemos que ser atletas. Paulo fala de uma armadura que é colocada em nós. Que armadura é essa? Basicamente, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo vai falar gira em torno de tudo o que ele já falou na sua carta. É um grande resumo de verdades, de ideias que você precisa se apegar. Primeiro elemento da armadura, ele diz aqui, assim, mantenham-se firmes. Como me manter firme? Como eu tenho essa força? Cingindo-se com o cinto da verdade. Primeiro elemento da armadura é uma cinta. Que cinta é essa? É a cinta da verdade. E verdade, na epístola de Paulo aos Efésios, sempre que a verdade aparece, refere-se ao nosso novo status no Evangelho. Refere-se à mensagem do Evangelho. Refere-se à consciência de quem de fato nós somos. O apóstolo Paulo já tinha dito lá no capítulo 5, ninguém vos engane.
Lembram disso, que ele usa essa expressão, ninguém vos engane. A verdade, portanto, é aquilo que você tem consciência de quem você é em Jesus Cristo. Como eu mencionei aqui, meus irmãos, na nossa segunda pregação, Satanás sempre vai tentar nos convencer de que nós somos algo diferente do que de fato nós somos. Essas ideias do tipo, todo mundo faz, então você pode fazer também. Ou, o importante é ser feliz, você tem que ser feliz. Ou, todo mundo peca, pecar é normal, pecar é humano. São ideias mentirosas que não estão de acordo com quem você é no Evangelho. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que nos fortalece é você saber quem você é no Evangelho. Você, no Evangelho, é ligado a Jesus. E se você é ligado a Jesus, você vive e deve viver para Jesus. Ou de acordo com aquilo que Jesus ensina. Então, as suas ideias, as ideias que regem a sua vida, são as ideias de Jesus. E não as ideias mentirosas deste mundo. Então, você quer se fortalecer? Medite, trabalhe em torno da verdade do Evangelho, da verdade de quem você é. Em segundo lugar, Paulo fala também aqui da couraça da justiça. Justiça, meus irmãos, na teologia, no ensino do apóstolo Paulo, é um termo que aponta para a nossa relação com Deus, para a nossa aliança com Deus. Nós fomos justificados. Então você precisa entender que você pertence a Deus e, portanto, você deve viver para Deus. Então, a couraça da justiça é a ideia de que você precisa andar e viver para Deus. É a compreensão, a consciência de que você agora está em aliança com Deus, que agora você tem um compromisso com Deus. É como o marido e a esposa que se comprometem no altar em ter uma aliança um com o outro. E que por isso, o resultado dessa aliança é que eles vão se comportar da maneira certa no casamento. Eles serão fiéis. Esse resultado é o que o apóstolo Paulo chama de justiça. É fazer as coisas do jeito que nós devemos fazer. Então você precisa saber, portanto, que você está em aliança com Deus. E essa compreensão, ela nos fortalece também. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala aqui das botas, dos calçados, com a prontidão do evangelho da paz. Evangelho da paz, meus irmãos, é o evangelho que promove paz com Deus e paz entre os homens, judeus e gentios, no contexto aqui de Efésios. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós nos fortalecemos quando nós estamos prontos para testemunhar de Jesus, para testemunhar do Evangelho. Se você é alguém que costuma falar de Cristo, isso fortalece você. Isso fortalece a sua vida. Se você tem interesse de levar o Evangelho para outras pessoas, de promover a mensagem do Evangelho, isso também fortalece você. Isso deixa a sua relação com Deus, a sua alma mais fortalecida. Ou seja, evangelizar faz bem para nós. Evangelizar faz bem. Lembra da ilustração que eu usei aqui nesses dias do filme Toy Story? Lembram? O filme Toy Story, o terceiro filme, é aquele filme que não adianta, todas as vezes que você assiste, você chora. E qual é a cena, exatamente a cena que você chora? Quando é que cai a primeira gota?
na hora que ele está entregando os brinquedos. E aí o último é quem? O Woody. E por que que ele tem uma relação especial com aquele boneco? Ele diz, porque ele é fiel. Ele sempre estará do seu lado. Então, falar de Cristo, meus irmãos, falar de Cristo é o grande sinal de que você tem compromisso com Jesus. É o grande sinal de que você tem uma relação, porque você não só pertence a Ele, você quer ser usado por Ele. Você tem prazer de que Ele use você, de que Ele utilize você como um instrumento para a salvação de outras pessoas. E isso fortalece a nossa relação com Deus. Isso nos amarra ao nosso Deus. Ele fala aqui também, avançando, versículo 16, além disso, usem o escudo da fé. Interessante que para a fé ele utiliza a imagem de um escudo, que é um objeto totalmente defensivo. E fé, meus irmãos, mais uma vez, fé na epístola, nos escritos de Paulo e também no Evangelho, na grande maioria das vezes, se refere a ter um compromisso com Deus. Muitas vezes a gente é tentado a achar que fé significa acreditar. Mas não é. Fé não é meramente acreditar. Não é você acreditar bem muito, bem muito. Não. Tem uma historinha que eu gosto de contar para ilustrar isso. Imagine, essa ilustração não dá para contar aqui em Boa Vista, porque não tem prédio, né, pastor? Mas imagine que chega, tem? Não, mas são muito longe uns dos outros. A ilustração precisa de 2 prédios mais perto. Certo? Então imagine que você vai numa cidade que tenha 2 prédios que são perto um do outro. Aí uma pessoa chega na cidade e coloca uma corda bamba entre esses prédios e ele começa a atravessar andando essa corda bamba entre os 2 prédios. E aí todo mundo começa a juntar ali, né? Aquela multidão vai juntando, vai juntando. Aí então ele diz o seguinte: quem aqui acredita que eu posso atravessar essa corda bamba com um carrinho de mão? Aí a maioria das pessoas levantou a mão, ele foi lá e atravessou com um carrinho de mão. Aí ele perguntou: agora quem acredita que eu posso atravessar essa corda bamba com um carrinho de mão e uma pessoa dentro? Aí o grupo diminuiu, mas algumas pessoas ainda levantaram a mão. Aí ele olhou lá para baixo e disse assim: vocês que levantaram a mão, quem se oferece para vir no carrinho de mão? Aí todo mundo, ó. Sabe por quê? Eles acreditavam, mas não se comprometiam. A fé que o nosso Deus nos dá para a nossa salvação e para a nossa continuação na salvação é uma fé que envolve um compromisso. Por isso que ele diz que isso daqui apaga as flechas de fogo enviadas por Satanás. Porque sempre que Satanás entender que em uma determinada área você já tem um compromisso sólido com Deus, ele vai fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você tem compromisso com Deus, é como uma mulher que vai dar em cima de um homem que é casado, e quando ela chega, ele já diz logo: olha, nem venha, porque eu sou casado. Então ela cai fora. Isso apaga. Por quê? Porque compromisso, fé, compromisso sólido, meus irmãos, isso nos fortalece. Se você tem compromisso com Deus, fé de que o melhor é fazer o que agrada a Deus, isso é o que vence o maligno. É a nossa fé. Isso é o que apaga as suas flechas. É o nosso compromisso com Deus.
Também, em penúltimo lugar, ele fala aqui sobre o capacete da salvação. E na epístola de Paulo aos Efésios, a salvação é descrita como algo que nós já recebemos em nosso coração. É a salvação de quem nós éramos. A salvação do pecado. O recebimento de uma nova vida. Ou seja, você precisa colocar na sua cabeça que se você está ligado a Cristo, você é salvo. Você já foi salvo. Você já faz parte do povo de Deus. Dúvida sobre a nossa própria salvação, meus irmãos, é sempre um prato cheio para Satanás. É sempre. Quando você começa a pensar o seguinte: eu não sei se eu já fui salvo. Por que a gente faz esse tipo de questionamento? Geralmente é por razões legalistas. Vocês já perceberam? Aí porque eu não faço isso, é porque eu não faço aquilo, é porque eu não faço aquilo outro. Não. Nós precisamos ter essa convicção. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz: examinem a vós mesmos, para saber se vocês realmente são, porque nós precisamos dessa convicção. Eu já fui salvo. Não importa. Não importa. Eu já fui salvo, eu já pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Isso não é, meus irmãos, razão nenhuma para você pensar assim: eu já fui salvo, então eu posso pecar. Não. É o contrário. Eu já fui salvo, eu já recebi tanto de Deus. Tanto. Ele me amou tanto que eu era o seu inimigo e ele me tornou seu amigo. Eu era um depravado pecador e ele me deu uma nova vida. Ele me deu uma segunda chance de viver para a sua glória. Eu não posso. Como viveremos no pecado? Nós, o que para ele, morremos. Como o salmista diz, nós precisamos da alegria da salvação. Alegria. Será que você se alegra com o fato de que você é salvo? Isso traz alegria, isso traz prazer para a sua alma. Se você tem alegria, prazer, isso é o capacete da salvação. E por fim, meus irmãos, ele menciona aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí o versículo 18 ele diz: orem no Espírito. Então a espada do Espírito envolve a palavra e a oração. E nós já vimos lá no capítulo 5 que o apóstolo Paulo, não apenas palavra e oração, ele diz mais para frente aqui. E ele diz: tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos. E ele já havia dito então no capítulo 5, como é que você se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com ações de graças, servindo ou sujeitando-se uns aos outros. Então a espada do Espírito aqui é aquilo que tem sido popularmente chamado como os meios de graça. Aqueles meios que Deus estabeleceu para lhe dar o poder na sua luta contra o pecado, que é o quê? A leitura bíblica, a oração, o serviço aos irmãos, orando uns pelos outros. Isso nos fortalece. Eu gosto de dizer para os casais lá da igreja, um rapaz, esses dias um irmão veio falar comigo, dizendo que ele estava passando por um momento muito difícil no casamento dele, que ele e a esposa não estavam se entendendo bem. Primeira pergunta que eu fiz foi: com que frequência você tem orado por ela? Ele disse que não tem feito isso. Então como é que você quer força se você não está buscando no lugar certo?
Você vai num psicólogo para ele dizer o que é que você tem que fazer? Não vai adiantar. A força tem que vir do Senhor. Orar, ler as Escrituras, encher a nossa mente com os ensinos da palavra de Deus. Isso é o nosso poder de ataque, isso é a nossa espada. Isso é a nossa grande ferramenta para vencer o pecado. Como disse um pregador famoso, ele disse o seguinte, que eu nunca vi um homem que está lendo a sua Bíblia com constância, orando fervorosamente e servindo fielmente na igreja, e ele envergonha o Evangelho. Nunca vi. E eu digo também, meus irmãos, eu também nunca vi. Se você lê a sua Bíblia, se você ora, se você congrega, você é firme na sua igreja, você ama a sua igreja, você ama aprender a palavra de Deus, você ama orar com os irmãos, você ama aprender a Bíblia com os irmãos. Se você tem sede por essas coisas, isso enche o seu coração do Espírito, isso enche você de graça, isso enche você de força. Então, se você quer lutar contra o pecado, é dessa armadura aqui que nós precisamos. Portanto, meus irmãos, para encerrar aqui esse sermão e o nosso tempo juntos, o nosso Deus nos deu uma nova identidade. Antes de você ter o seu nome, antes de você ter a sua aparência, antes de você ter a sua profissão, você tem Cristo em você. Você tem Jesus em sua vida. Vamos lutar para que no fim Cristo seja tudo em nós. Busque força no Senhor. Não aceite o pecado fácil na sua vida. Vamos guerrear. Vamos vestir a armadura do nosso Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelas lições aqui tão práticas e tão úteis. E eu te rogo, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, na nossa fraqueza. Senhor, eu te peço a começar em mim, ó Pai, passando por todos aqui. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece os pecados que nós permitimos que vivam confortavelmente em nossas vidas. Nos ajuda a fazer guerra, Senhor, a levar isso a sério, porque isso não exibe Jesus. E nós queremos amar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Não permita, ó Deus, que nós nos amemos a nós mesmos demais, mas que amemos a Jesus em nós. E que todos possam ver Cristo em nós, ó Deus, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de vestir, de pensar, de viver. Ajuda esse povo, ó Deus, ajuda essa igreja. Eu te agradeço, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor já tem feito aqui, no meio dessa comunidade. Mas eu te rogo, ó Deus, eu te imploro, faça mais, Senhor. Esse povo precisa do teu poder, agindo no meio deles. Que essa igreja, ó Deus, encha Boa Vista com a tua doutrina. Que ela seja contagiante do teu evangelho. Que ela seja conhecida, Senhor, por ter Cristo aqui, porque as pessoas podem vir para cá e ver a Jesus. Até Cristo voltar, ó Deus, nós precisaremos dessa força, desse poder. Então não nos deixe, nos ajude, Senhor, até lá. É no nome de Cristo, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.